fevereiro 23. Levítico 14, versos 1 a 57. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, rasgará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo, estará cerimonialmente pura. No 8º dia, a pessoa que está sendo purificada trará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano e sem defeito, junto com uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada, junto com as ofertas, diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado, onde são mortos os animais para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim, como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite na palma da mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o animal para o holocausto e o apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para a oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para a purificação. Levará também 2 litros de farinha da melhor qualidade,
umedecida com azeite para oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No 8º dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para a oferta pela culpa, junto com o azeite, e os moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa. Pegará um pouco do sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite na palma de sua mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra é um holocausto. Serão apresentadas junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Estas são as instruções para a purificação daqueles que se recuperam da lepra, mas que não têm recursos para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, e eu contaminar com manchas de mofo algumas das casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá: minha casa parece ter manchas de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará para examiná-la. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas e o material raspado será jogado num lugar impuro fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas e as paredes serão rebocadas com barro novo. Se, contudo, o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida e suas pedras, madeiras e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer.
Quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de colocado reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo. Matará uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Pegará o pedaço de madeira de cedro, o ramo de hisopo e o pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue da ave morta e na água limpa. Em seguida, aspergirá a mistura sobre a casa 7 vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa, e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna, com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa, e com inchaços, erupções ou descolorações de pele. Esse procedimento determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. Marcos 6, versos 30 a 56. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: "Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco." Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: "Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Jesus, porém, disse: "Providenciem vocês mesmos alimento para eles." "Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo," responderam. "Quantos pães vocês têm?" perguntou ele. "Vão verificar." Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus, sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas
Quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos os que tocavam eram curados. Salmos 40, versos 1 a 10. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem do que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, tu nos fizestes muitas maravilhas, e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito ao meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei à tua comunidade o teu amor e a tua verdade. Provérbios 10, versos 11 e 12. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas.